ele tem esse índice elevado de carência de cálcio? Primeiro, sedentarismo, falta de exercício físico, e segundo, consumo de alimentos de origem animal. A Universidade de Harvard, há muitos anos atrás, fez um estudo acompanhando 79 mil mulheres, não me lembro, e as mulheres que mais tiveram fraturas são as que mais consumiam leite e derivados de leite. Porque aí é um problema de acidificação. Os alimentos de origem animal tendem a acidificar o sangue. Existem vários mecanismos no organismo para compensar essa acidificação. Porque o pH, que é a medida de acidez do sangue, o pH, tem uma faixa bem estreita para manter a acidez do sangue. Tem que ser nessa faixa, não tem que ser. Aí o organismo tem recursos, mas a mesma coisa que o problema dos antioxidantes. Os antioxidantes internos, endógenos, não são suficientes, dependendo do grau de oxidação, para controlar o problema. E aí você precisa de antioxidantes nutricionais. No organismo também. O organismo, em sua defesa, para evitar a acidificação do sangue, tem recursos, mas quando não são suficientes, o que faz o organismo? Lança mão do cálcio, que está armazenado nos ossos, e vai retirando e mantém a acidez do sangue em um ponto certo. Mantém o equilíbrio, só que com prejuízo para a estrutura óssea. Quanto mais carne se come, quanto mais alimento de origem animal se come, maior é a acidificação e maior é a perda de cálcio no organismo. E essa foi uma descoberta tremenda, porque sempre se imaginou, tem que tomar bastante leite e cereal para ter cálcio. Mas não é por aí. Nós temos que ter alimentos vegetais ricos em cálcio, e existem suficientes. Ferro. De onde obter ferro? Frutas secas, leguminosas, cereais integrais, pão integral, vegetais folhosos verdes, tofu. Só que o ferro, para a absorção, precisamos de vitamina C. Então, nossa alimentação também tem frutas cítricas, morangos, tomates, brócolis, vegetais, folhosos, verde escuro e batatas com pera. A batata, para você conservar a vitamina C, que é muito sensível à temperatura, seja frio ou calor, a melhor forma é comer assada ou cozida. Mas não cozida na água, cozida ao vapor. Mas a melhor forma é assar. Eu tenho uma tabela que depois eu vou mostrar durante a semana. Quanto você perde de vitamina C, no caso do brócolis, se você cozinha com pouca água, panela destampada, muita água, cozinhar ao vapor e no... Tinha mais uma... a vapor e... sem tampa e com tampa, com pouca água e com muita água. Vocês vão ver que se for com muita água e sem tampa, elimina mais vitamina C. Se você refrigera um alimento, elimina mais vitamina C. Se aquece, elimina mais vitamina C. E aí tem um exemplo, as batatas. Se você cozinha a batata, perdeu tanto por cento de vitamina C. Se faz purê, esmagando a batata, perde muito mais vitamina C. Se depois reaquece esse purê, sabe? Esquenta, perde mais vitamina C. Se você refrigera isso, deixa 3, 4, 5 dias, chega a 0,000 vitamina C. Então a vitamina C é muito sensível. Tem que processar o menos possível. Acerola. As pessoas compram acerola porque são ricas em vitamina C. Mas se fica congelada, irmão, não sobra nada de vitamina C. Fica 0,00000 vitamina C. Então, vitamina C é um antioxidante muito importante. Acerola, aí eu comprava no supermercado, aquele congelado. Já não quer minha casa, joga água e tomar. Já não tem vitamina C. Porque só tem meu dinheiro. Não, bebeu água mais que água cor é cebola. Tá boa, água colorida. Água colorida. Tá bom. Zinco. Irmão, zinco é muito importante.
As crianças, por causa do desenvolvimento mental, porque o zinco tem a ver com o funcionamento do cérebro. Carência de zinco é demência. O que significa demência? Hoje chamam de mal de Alzheimer. Perde as faculdades mentais. E isso pode acontecer na carência extrema de zinco. Para o adulto, para a criança, desenvolvimento mental. Para o adulto, para preservar suas faculdades mentais. E onde encontramos o zinco? Leguminosas, nozes, castanhas, cereais integrais, especialmente germe e farelo de trigo. Então, por isso é importante ter uma alimentação variada. Tá? Proteínas. Proteínas não é problema. Você tem todas as leguminosas, a soja principalmente, sementes, gergelim, linhaça, todas têm proteínas, nozes, cereais. Agora, irmãos, a soja, uma boa forma de ter essas proteínas, são muito ricas, que aliás, a proteína da soja substitui completamente todos os aminoácidos da carne. É a única fonte de proteína muito rica. Usar a soja torrada em forma de farinha. Então, todo dia, de jejum, junto com a granola, a aveia, as frutas, colocam as 2 colheres de sopa dessa farinha de soja torrada. É gostosa, sabe? E é muito nutritiva, fundamental. Só que para você aproveitar bem essas proteínas, tem que fazer exercício físico, porque a proteína não se armazena. Se você ela não forma tecidos, ela é degradada e eliminada na urina. E aí sobrecarrega o funcionamento do rins, aumenta os níveis de ácido úrico, e pessoas que comem alimentos ricos em proteína têm problemas de ácido úrico, gota, e aí vem se formam cristais nos joelhos, e vem inflamações, tem dores. Então tem que fazer exercício físico. Caminhada, para quem mora na cidade, no mínimo 1 hora por dia, todos os dias, inclusive no sábado. Aproveite o sábado para caminhar com Deus, orar a Deus. Se levanta cedo, faz sua caminhada, porque muitas vezes no sábado não é para caminhar. Não, você vai orar no Senhor. Mas não é um dia de comer? Não é um dia de tomar banho? Não é um dia de dormir? É um dia de caminhar. Mas nessa caminhada, faça uma caminhada com o Senhor. Procure um lugar que tenha vegetação, que sua mente esteja direcionada para o céu, e aproveita de orar, se prepara para o culto divino. Tem que procurar melhorar as condições. Conselho sobre o regime alimentar. Veja o que nos fala aqui. Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos. E o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo de abandonar esses artigos. Ele deseja que todos sintam que possuem um benévolo Pai Celeste que os instruirá em tudo. O Senhor dará a seu povo arte e habilidade no regime alimentar, ensinando-lhes a maneira de usar os produtos da terra para o sustento da vida. Quando vai chegar o tempo, o Senhor deveria indicar. Segundo ponto de cuidado, irmãos. Recursos econômicos. Tem que ter dinheiro para fazer a reforma. Olha o que diz o Senhor. Conselho sobre o regime alimentar. Os que residem em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. No caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Então, a orientação do Senhor, carne, todo mundo elimina. Por quê? Porque aí está o maior risco de doença. Mas, se você não consegue comprar todos os alimentos, continue com o leite e ovos, ainda que ofereçam risco. Mas é pior se você eliminar, porque aí você não tem nutrição. Entendeu? Então, cada um tem que ser em oração ao Senhor para saber, Senhor sabe a minha condição. Mas tem pessoas que dão preferência ao carro
dão preferência ao micro-ondas, dão preferência ao televisor, e depois não tem dinheiro para comprar alimentos. Isso é pecado. Aí já a pessoa entra em pecado. A pessoa tem que pensar primeiro, qual a primeira necessidade, a primeira responsabilidade de cuidar? Cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo. Depois de nutrir bem o corpo, se sobrar para comprar um televisor de 48 polegadas, etc., tudo bem. O Senhor não vai falar nada com isso. Mas se depois de ter todas as suas necessidades básicas atendidas, educação das suas crianças, na escola do Senhor, alimentação adequada, tem dinheiro para comprar carro, então compre carro. Mas se eu vou dar preferência ao carro, vou dar preferência a isso, não vou alimentar, não vou me nutrir bem, porque não tenho dinheiro para comprar castanhas, mas tem dinheiro para gastar em gasolina. É isso que nós vamos ter que acertar contas com o Senhor. O que a gente fez com os recursos? E aí que nós temos que tomar cuidado, porque o juízo de Deus é sério. Então, nesses casos que a pessoa não tem condições mesmo, deve continuar usando leite e ovos, porque senão compromete sua saúde. Os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais neutralizantes de certos venenos. Abstendo-se de leite, ovos e manteiga, alguns deixaram de prover ao organismo o alimento necessário e, em consequência, se enfraqueceram e incapacitaram para o trabalho. Isso o Senhor não quer que aconteça. Terceiro, a mudança como deve ser? Progressiva. Deus proverá. Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de doenças e sabemos que virá o tempo em que usar leite e ovos não será o melhor. Esse tempo todavia ainda não chegou. Sabemos que quando ele vier, o Senhor proverá. Irmãos, quando nós pensamos em ovos caipiras, Qual é o colesterol do ovo? mas o problema do colesterol está relacionado com o estilo de vida. Hoje, o estilo de vida exige muito do ser humano. Então, aumentar os níveis de oxidação no organismo. E um dos elementos que é oxidado é o colesterol. E aí vem a obstrução das artérias. Hoje, se espera ter níveis de colesterol no sangue abaixo de 200. Acima de 240 já é alto risco. Tá. Nos anos 79, quantos anos faz isso? Anos 80 para cá? 40. 40? 31 anos, né? Tá. No ano 79, se aceitava no exame de colesterol até 320. Não era nem sequer alto risco, até 320 normal. Por quê? Porque a vida das pessoas era mais tranquila. Isso no ano 80, né? No ano 70, a população de São Paulo, ano 70, 1970, não, em 1900 e pouco, a população de São Paulo era 700 mil pessoas. Hoje passamos os 15 milhões, não sei quantos tem já São Paulo. Então mudou muito o ritmo de vida. Enquanto a pessoa hoje para trabalhar 8, 9 horas por dia, gastam 4 horas de transporte, levantam cedo, deitam tarde, vão fazer uma faculdade à noite. Quer dizer, esse excesso de trabalho, um consumo de oxigênio enorme, oxidação sem controle. Então aí, o que começaram a fazer? Vamos reduzir os níveis de colesterol. Já que não podem reduzir o nível de atividade, vamos reduzir o nível de colesterol. Por isso que tem populações que vivem em países, nas montanhas, ficam aí cuidando ovelhas, e a alimentação deles é rica em colesterol e não tem os problemas cardiovasculares que existem aqui. Seja progressiva a reforma alimentar. Irmãos, isso é muito importante, tem que dar tempo ao organismo se adaptar. O ovo caipira, irmãos. O ovo caipira. Na igreja lá de Cáceres, me chamou a atenção que tinha pessoas com lepra dentro da igreja. E o portador do bacilo de câncer é o porco. Aí eu perguntei, você está comendo porco? Não. Eu sou adventista, sei lá quantos anos, etc. Aí comecei a andar um pouquinho para lá e para cá e fui ver uma fonte de abastecimento de ovos caipiras.
E o que me chamou a atenção, que ele tinha criação de porco, e as galinhas estavam junto com os porcos. O que eles estavam fazendo? Comendo os dejetos dos porcos. Depois essas galinhas botam os ovos, caipiras, e vão para lá para a igreja. Outra coisa que me chamou a atenção, os peixes. Ele come muito peixe aí fresco. Fresco nada. Toda a saída de esgoto da cidade no rio Paraguai. Acho que Paraguai é aquele rio. No rio Araguaia, na enchente, essa casa onde havia a criação de porco, a água cobre toda essa área. Todos esses dejetos vão para a água. Então esses peixes também estão contaminados. Resultado, 6 casos de lepra na cidade, havia 2 dentro da igreja. Então, irmãos, os ovos caipiras, galinhas, os pássaros trazem as doenças. Você pode morar em um sítio isolado, de repente as galinhas começam a morrer. Aconteceu, eu vi uma família que tinha uma chácara, eles em uma semana morreram mais de 20 galinhas. E eles se perguntavam, mas como? Eu alimento com milho, não dou ração, não dou nada. Os pássaros trazem as doenças. Por isso que o Senhor nos dá uma orientação de mudança em todo sentido, mas tem que ser progressiva. Tá? E lembre-se disso, diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, mesmo caipiras, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças dos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da entidade entre os homens. E chegamos ao assunto de hoje. Vitamina B12. Irmãos, aqui tem coisas complicadas e coisas simples. As complicadas, você presta bastante atenção, tá? Porque precisa entender também. As simples, prestem atenção. Mas na outra, bastante atenção, porque são coisas que são importantes para você saber por que tem que suplementar. Quando começou a história da B12? 1926, por isso que Deus precisava preparar o caminho. Estes 2 norte-americanos, eles descobriram que pessoas portadoras de anemia perniciosa eram curadas quando se les dava fígado cozido. Tá? Eles não sabiam que tinha no fígado, mas sabiam que a pessoa sarava da anemia perniciosa. Passaram-se 14 anos, e esta norte-americana, nos anos 40, descobriu que havia uma espécie de bactérias com necessidades semelhantes para seu crescimento. Le davam extrato de fígado e as bactérias se multiplicavam. Tá? E ela começou a pensar, o que tem no fígado que é bom para as pessoas com anemia e bom para as bactérias? Bom, aí passaram mais anos, e 8 anos depois, este senhor na Inglaterra e esses 2 nos Estados Unidos, eles, primeira vez, isolaram a vitamina B12 na forma cristalina. E o que eles descobriram? Que a vitamina B12 é uma estrutura química que tem uma molécula de cobalto. E eles descobriram ainda que a vitamina B12 ela sofre umas alterações de estrutura, dependendo, se está no sangue, chamaram de metilcobalamina. E quando armazenada no fígado, tem uma outra forma de adenossilcobalamina. Sempre tem uma molécula de cobalto, mas unida a um grupo metil ou um grupo adenossil. E aí ela está no sangue com metilcobalamina e no fígado como adenossilcobalamina. O que mais descobriram? E isso aqui que precisa prestar muita atenção. No ano 63, eles conseguiram sintetizar o metilcobalamina, que se encontra no sangue. Mas o que eles descobriram esse ano? Que ele, quando você ingere, isso foi no ano 63, quando você ingere proteínas, as proteínas são formadas por aminoácidos, não é isso? Tá. Um dos aminoácidos se chama metionina. Tá? Existem vários aminoácidos. Um deles se chama metionina. Para que ser usada a metionina pelo organismo, na célula sofre uma alteração. Ela é metabolizada.
para torná-la disponível para ser usada pelo organismo. Nesse processo se gera um subproduto, um metabolito, que se chama homocisteína, que é prejudicial ao organismo. Por que prejudicial? Porque está associado ao aumento dos radicais livres. O que faz o organismo com essa homocisteína, que é prejudicial? A recicla. Sabe? Faz uma reciclagem dentro da célula e retorna à forma de metionina. E assim protege o organismo. Então, utiliza a metionina e esse resíduo, que seria um metabolito, que é prejudicial, que se chama homocisteína, e é prejudicial porque está associado ao aumento das radicais livres, e com isso aumenta a oxidação do organismo. Bom, o recicla e volta à forma de metionina. Até aí tudo bem. Só que eles descobriram que nessa reciclagem, para que aconteça, tem que haver vitamina B12. Se não tem suficiente B12 no organismo, está com carência de B12, começa a aumentar os níveis de homocisteína no sangue. E eles descobriram que começam a aparecer lesões nas artérias. E como chegaram a essa conclusão? Vegetarianos estritos morrendo de infarto e derrame cerebral. E eles falaram, mas como que pode isso aí? Baixos níveis de ingestão de gordura saturada, não ingerem colesterol, que está presente na zona de origem animal, e por que estavam tendo problemas cardiocérebrovasculares? Por quê? E aí foram verificar que eram os níveis elevados de homocisteína devido a uma carência na vitamina B12. E minha mãe faleceu por causa disso. A gente não sabia, vegetariana, e ela começou a ter problemas, excelente saúde com 82 anos, de repente começaram os problemas, e como era muito resistente, teve 7 ou 8 AVCs. No oitavo, e se recuperava, ela ficava toda torta. De repente, daí a uns 3, 4 semanas, já estava andando direitinho de novo. Aí vinha o segundo e foi até o oitavo e aí faleceu. Hoje a gente entende por quê. Se tivesse tido conhecimento, a vitamina B12 ter sido suplementada, estaria viva até hoje com 90 e tantos anos. Porque tinha uma excelente saúde. A alimentação dele era 100% vegetariana. Não tinha de onde. Então, esse é um ponto fundamental a gente entender por que tem que suplementar B12. E vocês vão ver que não é qualquer comprimido B12 que suplementa. Bom, continuaram as pesquisas e o laboratório Merck, só no ano 1979, conseguiu sintetizar a vitamina B12 no laboratório. E daí para cá, está disponível em comprimido para o ser humano. Antes disso, era extrato do fígado de porco. Hoje, graças a Deus, é um químico. É um químico. E muitos vegetarianos se recusam a tomar um comprimido porque é um químico. Irmãos, nós temos que ser inteligentes. Sabe, estamos entrando no mesmo terreno daquelas pessoas que não aceitam transfusão de sangue. Vocês sabem quem são? É um absurdo. Se uma pessoa está em uma condição entre a vida e a morte, o que você tem que escolher? A vida, é lógico. Então, um comprimido, não porque o comprimido tem açúcar. Eu não como açúcar, irmãos. Mas não é porque tem açúcar no comprimido que eu vou deixar de tomar esse comprimido. Quanto açúcar tem? Será que tem meia colher de açúcar? Então, vamos supor que tenha meia colher de açúcar por semana, que é o que eu vou mostrar a suplementação mais adequada, que faz algum prejuízo, tudo bem, mas se não fizer esse prejuízo, eu morro hoje. E se não tiver o caráter de Cristo ainda, eu perdi a salvação. E aí, professor, também balancear, tem prejuízo, mas quanto benefício vai trazer? Muitíssimo. Bom, outra coisa importante a saber, que a vitamina B12 não é um composto único, é uma família de compostos que tem cobalto. Então você vai encontrá-lo na forma de metilcobalamina, adenossilcobalamina, isso no sangue, isso aqui no fígado. Na natureza você vai encontrá-lo como nitritocobalamina, aquacobalamina, hidroxicobalamina e cianocobalamina. As únicas duas formas que são assimiláveis pelo organismo
hidroxicobalamina e cianocobalamina, que são os comprimidos e injeções que você encontra no mercado. Hidroxicobalamina e cianocobalamina. Só que hidroxicobalamina não serve para fazer suplementação. Se usa somente em caso de emergência. A pessoa sofreu um acidente. Como a vitamina B12 está relacionada com a produção de sangue, a pessoa tem que repor rapidamente o sangue, então dá hidroxicobalamina, que tem uma permanência maior no organismo, só que tem um problema. Se você continua dando hidroxicobalamina, o organismo rejeita, produz anticorpos. Então tem que ser usado por períodos curtos. Geralmente, os médicos prescrevem quando a pessoa passou por uma cirurgia, teve um acidente, situações dessa natureza. Ou, para repor vitamina B12 está delimitada, a pessoa já vai usar durante 2 meses, não mais do que isso. Cianocobalamina não tem problema de rejeição. Então é o único tipo que serve para nós para fazermos a suplementação, porque a nossa suplementação tem que ser até a vinda do Senhor Jesus. Não pode interromper. Fontes de vitamina B12. A vitamina B12 é sintetizada por bactérias, o Lactobacillus lactis. A vitamina produzida pela microflora no cólon, quer dizer, no intestino grosso, não é absorvida. Por quê? As pessoas sempre imaginam que só no intestino grosso que tem bactérias, mas tem também no intestino delgado. A produção de B12 no intestino, pelas condições ali, o ambiente aí, não é propício à produção de vitamina B12, senão o organismo teria um sofrimento. Mas mesmo que produza, essa que tem grande quantidade no intestino grosso, não pode ser utilizada porque a vitamina B12 é absorvida por receptores especializados que estão no intestino delgado. Então, o que vem a produzir, se é que produz no intestino grosso, vai ser eliminado nas fezes e não pode ser aproveitado. Alguns tipos de algas como anol e espirulina não são fontes seguras de B12, por quê? Em alimentos fermentados também não são seguras, porque tem que haver bactérias. Se não houver bactérias, como nós vimos aqui, alimentos de origem vegetal podem conter vitamina B12, somente devido à contaminação ou síntese bacteriana. Não faz parte da estrutura. Como não faz parte da estrutura, essas algas, que são vegetais, como anol e espirulina, não são fontes seguras. A clorela também. Não são fontes seguras de B12. Pode ter, mas não significa que tem. Agora, quais são as fontes ricas em vitamina B12? Fígado, rim, leite, ovos, peixe, queijo, carnes com músculo. Quer dizer, a situação do ser humano, se não fosse pela misericórdia de Deus, seria essa que diz: se você corre, o bicho te pega; se você para, o bicho te come. Porque os animais estão doentes, você precisa eliminar a alimentação de origem animal, não tem B12. Se você come para ter B12, então você tem um câncer, tem diabetes, tem um sério problema de saúde sérios. Por isso que o Senhor quer preparar o caminho. Aqui nós temos, nesse desenho, desde a boca até o ânus. Aqui, no estômago, se absorve só o álcool, mais nada. O álcool passa direto para o sangue. Por isso que é tão complicada a fermentação estomacal. Havendo fermentação estomacal, é produzido ácido acético, que é vinagre, e o ácido acético entra no sangue. Agora, no intestino delgado, a partir do duodeno até o íleon, aqui, são absorvidos quase todos os nutrientes, tanto vitaminas, minerais, aminoácidos, sabe, gorduras, tudo é absorvido nesta região aqui. Nesse último trecho do íleon estão os receptores de B12, e aqui entra no sangue.
Agora, no intestino grosso, somente absorver o sódio, o potássio, a vitamina K, que é formada também por ação bacteriana, e a água. Por isso que as pessoas falam de intestino ressecado, quando tem constipação, sabe? Prisão de ventre, que diz na folha de pesquisa. Por que resseca? Se a pessoa não bebe água suficiente, o organismo tem que manter os níveis de água aqui no sistema circulatório por questão de controle da pressão. E de onde retira toda a água disponível? Do intestino. E o que acontece com as fezes? Resseca. E aí tem dificuldade de eliminar as fezes. Então, quanto devemos beber de água por dia? Calcula-se mais ou menos, em média, 40 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos deveria beber uns 4 litros de água por dia. Uma pessoa que pesa metade, 50 quilos, 2 litros de água por dia. Uma pessoa que pesa 25 quilos deve beber 1 litro por dia. Como verificar? Tem que estar urinando constantemente. Eu bebo mais de 2 litros por dia. Aí estive em Cuiabá, temperatura 48 graus. Não percebi, sendo que minha pressão começou a cair. Chegou a 10 por 6. Aí liguei para casa e minha esposa disse, e aí como está? Eu falei, mais ou menos, a semana está indo bem, mas minha pressão foi lá para baixo. E ela me perguntou, você está bebendo água? Sim, normal. Mas normal me disse, quanto? O que bebo sempre. Aí ela me perguntou, você está urinando? Eu falei, sim mesmo, não estou. Aí comecei a tocar que não estava urinando já praticamente 2, 3 dias. Por quê? Porque toda a água evapora. 48 graus de temperatura. Claro. Não sobra água. E aí eu percebi depois que também minha digestão não estava normal. Vai ressecando as fezes. Então nós temos que sempre estar urinando. E ver a urina tem que ser clara. Se está muito escura, está faltando água. E aí você bebe mais. Se come fibras, porque para eliminar as fezes funciona assim. Quando você come fibras, as fezes são volumosas. Como bebe água, as fibras se incham, preenchem o intestino. E o intestino é um tecido elástico, e nesse tecido existem células especializadas que elas se alongam, à medida que o tecido se alonga. Quando chega a um determinado tamanho, emitem estímulos elétricos para o cérebro. O cérebro imediatamente entende e responde com hormônios. E você tem o sentimento da necessidade de evacuar. Quando a pessoa vai no banheiro, o cérebro envia estímulos para os músculos do intestino e eles se movem, movimento peristáltico, e expulsam as fezes. Mas para isso as fezes têm que ser volumosas, tem que preencher o intestino para esticar o tecido, para se poder alongar as células. Se comer refinados, não tem pouca fibra, pouca verdura, pouca fruta, então as fezes são finas, não preenchem o intestino. Tá? Como não preenche o intestino, as células não se alongam, não vão os estímulos para o cérebro não sabe que tem que evacuar, e fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias de ir ao banheiro, e aí tem uma fermentação e com prejuízos enormes, porque pode ter até câncer, por causa da toxina que tem aí no intestino. Como evacuar todo dia? Várias vezes ao dia seria bom, 3 vezes ao dia. Comer alimentos com fibra, para que sejam volumosos, beber bastante água, para não ressecar, e aí o intestino se estica nas paredes, as células vão enviar os estímulos, e aí você elimina normalmente. Não precisa usar nenhum laxante, né? Sim, irmã. Eu ouvi uma palestra de eu poderia banheiro seria totalmente normal. Eu estava bem renomado, né? Eu estava no carro e como foi no conhecimento
deveria cada refeição já ter seu devido desayunar. Lógico. Então, assim, aqui não está. Não, Na na verdade não se contrapõe. Tem um dia assim, não? Não. É que eles trabalham com outra realidade. Para a realidade que eles trabalham, eles estão corretos. Mesma coisa de comer 3 vezes, de 3 em 3 horas. Se contrapõe ao nosso conceito, mas não se contrapõe dentro da realidade que eles trabalham. Eles trabalham com uma população que come açúcar, que come refinados, que come carne, etc, etc. Uma alimentação que não é nutritiva, então tem que comer de 3 em 3 horas, é a melhor condição, com muitos prejuízos para o organismo. Mas se não come, se começa de 5 em 5 horas com esse tipo de alimento, a pessoa não aguenta. Mesma coisa é que é bom não eliminar, porque está eliminando minerais, está eliminando muita coisa, então ele prefere manter-se nessa situação. Mas dentro do plano de Deus é diferente. Você tem que ter uma alimentação nutritiva. Porque aqui, veja, potássio, daqui absorve para o sangue. Se a pessoa tem uma alimentação pobre em potássio, imagine ter uma alimentação pobre em potássio, comprometem todo o funcionamento de absorção das células, se for eliminada 3 vezes ao dia. Mas se você tiver uma alimentação correta, em que você tem o suprimento de potássio, você pode eliminar 3 vezes ao dia, sem risco nenhum. Então, por isso, em termos da realidade que eles vivem, que eles trabalham, eles não estão muito errados. O erro deles é que eles não sabem que não sabemos. Por isso que nós temos que saber entender muito bem a mensagem nossa e vamos ver que é superior e o que nos pode fornecer, dar condições de ter qualidade de vida e saúde plena nessa terra. Porque nós não deveríamos ter doenças. Apesar de todo esse mundo de pecado, Deus deu um plano para não ter doenças. Minha mãe tinha 82 anos, não tinha doença nenhuma. Se tivesse sabido a suplementação de vitamina B12, até hoje estaria viva e bem viva. Não arrastando. Eu conheci uma senhora lá em Sergipe, uma irmã, 92 anos, era baixinha assim. Ela que preparava os alimentos em casa, era a cozinheira da casa. A filha trabalhava fora e tal. Ela que preparava os alimentos de toda a família. Você fica à disposição dessa senhora. A inteligência dela, sentar na mesa, conversava, tá? Na igreja, não dava um cochilo. Uma saúde fantástica, 92 anos. Entendeu por que é diferente do que eles ensinam? É por causa disso. Sim. A realidade que eles trabalham é outra, é completamente diferente. Você não pode falar para uma pessoa que tem memória, por exemplo, minha filha gerenciava um PSF em um bairro bem pobre aqui em São Paulo. E ele disse, pai, eu não posso falar para as pessoas comerem 55 horas. Não tem como. Eu não posso falar para essas pessoas abandonar isso e aquilo. Porque ele não tem condições. Então nós temos que nos colocar na realidade das pessoas, nós temos que ir vivendo a realidade que nós conhecemos e ir orientando as pessoas dentro daquilo que não vai prejudicar a saúde deles. O que eu ensino para as pessoas que são muito pobres, tire os refrigerantes, tire o açúcar, tire o vinagre, tire tudo aquilo que o organismo não vai sentir falta, que é prejudicial e não vai sentir falta. Você pode tirar as balas de uma criança? Pode, não vai sofrer. Mas eu não posso tirar a carne dessa criança. Não posso dizer, não, a carne, os animais estão doentes, tem que parar de comer carne. Porque se você tirar a carne, a pessoa fica desnutrida e vai ficar doente e vai morrer.
Não tem que mostrar outra coisa dessa realidade. Bom, olha que impressionante isso aqui. Este livro é um livro, é o clássico na área de nutrição, o Krause. Está em todos os idiomas, em todo o mundo. Quais são as causas de carência de vitamina B12? Primeira grande causa, ingestão inadequada. Ele fala dieta pobre, que pode ser por vegetarianismo estrito, alcoolismo crônico, que elimina B12. Terceiro, pobreza, doutrinas religiosas, hinduísmo, adventista do sétimo dia, dietas de moda. Isso está em inglês, francês, alemão, português, espanhol, etc, etc, etc. Aí estão os adventistas do sétimo dia. E você vai para uma mensagem, viva com esperança. Você vai alcançar essa pessoa? Vai. Mas nunca. Ele tem que ver em nós que nós somos diferentes, irmãos. Que a mensagem que eu estava levando para ele é uma mensagem superior. Porque a mensagem de Deus é superior ao conhecimento humano. Mas se nós pegamos parte do conhecimento de Deus e quisermos apresentar às pessoas, não vai funcionar. Olha o que está escrito nesse livro. Isso é textual, eu não acrescentei. Até o parênteses aqui está no livro. Tá? Está na 11ª edição desse livro. Bom, ele dá outras causas, mas não vem ao caso agora. Absorção inadequada, aumento de exposição por antioxidantes, etc. Bom, aqui, anotem, por favor, as necessidades mínimas para manter a pessoa viva. No caso dos bebês, até 6 meses, 0,4 microgramas por dia, todos os dias. 7 a 12 meses, 0,5. Crianças, 1 a 3 anos, 0,9. 4 a 8 anos, 1,2. A Gabriela está nessa faixa. Já tomou nota, Gabriela? Já? Qual é a sua necessidade mínima para você não morrer? Quanto precisa de B12? Está aqui escrito 1,2 microgramas por dia. É o mínimo. Já. 9 a 13 anos, 1,8 microgramas por dia. Larissa, já notou? Aqui está vocês. 9 a 13 anos, 1,8. E acima de 14 anos, 2,4, homens e mulheres. Então, 9 a 13 anos, homens e mulheres, 1,8. E acima de 14 anos, homens e mulheres, isso inclui os adultos, 2,4. Esse é o mínimo para permanecer vivo. Na gravidez, se precisa mais de 12, porque passa no aleitamento passa para embriões, precisa de 2,6. Na gravidez, aliás, desculpe, na lactação preciso mais ainda, na gestação preciso 2,6, porque passa para o feto, e na lactação 2,8 passa através do leite. Essa é a necessidade mínima, tá? Agora, aqui vem um grande problema do mundo. Isso aqui que é importante vocês lembrarem. Um ovo inteiro cozido fornece apenas 0,56. Isso significa clara e gema. 0,56 um ovo. Quanto você precisa mínimo para não morrer? Quantos ovos precisaria comer todos os dias? 4 e 5 ovos. E aí você morre no coração. Entendeu qual é o problema do mundo? Porque hoje não há como ter uma suplementação, um suprimento de minerais e vitaminas, porque o nível de atividade cresceu muito. Então não tem como. Veja uma xícara de leite, todo dia, fornece 0,9. Então se for tomar só leite, não come ovo, precisaria pelo menos 3 xícaras de leite por dia. 3 xícaras de leite por dia. Iogurte com frutas, 240 ml, 1,07, quer dizer, quase meio litro por dia.
Agora, se você combinar um ovo todos os dias, 0,56, uma xícara de leite todos os dias, já dá 1,46 a soma. 1,46 mais 240 ml de iogurte chegou aos 2,4. Mas esse é o mínimo para permanecer vivo. Isso significa pouca atividade. Não pode fazer muita coisa durante os dias, senão começa a ter carência. Frango piorou a situação. 100 gramas fornece apenas 0,35 microgramas. Isso sem pele assado. 0,25. Teria que comer umas 700 gramas de frango. Pescada já melhora. 2,6 cada 100 gramas. Só que os peixes estão contaminados com mercúrio. Eu vou mostrar na terça-feira o caso dos peixes, que é realmente sério. Carne bovina cozida ou assada, 3,4, mas os animais estão doentes. Agora, na dieta vegetariana estrita, você pode conseguir até 0,5 microgramas por dia por contaminação. Isso inclui a sujeira dos dentes, inclui tudo que você possa imaginar. Se a pessoa tem uma horta e manuseia a terra e tudo mais, somando tudo junto, não chega a 0,5 microgramas por dia. Nem a pessoa fica presa. Você deveria tomar água de manhã antes de escovar os dentes para aproveitar essa vitamina, mas não é verdade. Não, eu estou falando, se tiver, porque tem que ter bactérias. Então, você Tá. essa bactéria que produz durante o sono, e ele deveria tomar água antes de escovar os dentes para Sim. aproveitar. Olha, Isso é fundamento, então? não, por isso que existe carência vedosa. Mas aproveita outra coisa. Mas é como você, por exemplo, pegar o orvalho da noite e tentar juntar a água para a necessidade do dia. Você precisa por dia para a manutenção da casa aqui em São Paulo, eu morava aqui na Dutra, era 1.000 litros de água por dia, uma família de 6 pessoas. 1.000 litros. Quantos litros você consegue captar no orvalho da noite? Meio litro, um copo. É mais ou menos isso. Então isso não resolve. Função da vitamina B12, essencial para o metabolismo, quer dizer, para o funcionamento normal de todas as células, especialmente a do trato gastrointestinal, medula óssea e tecido nervoso. Em Atibaia, uma família toda com carência de B12, todos vegetarianos. Como fiquei sabendo? A menina, 15 anos de idade, parece que ela tem, tinha problemas gastrointestinais sérios. Fez 3 endoscopias e não conseguia descobrir a causa. E a menina foi debilitada. Quando esse irmão, por coincidências da vida, que se chama providência de Deus, ele foi a Jacupiranga, estava fazendo justamente uma palestra de B12. Ele assistiu no sábado à tarde, domingo assistiu às outras palestras, conversaram comigo e falei, olha, tudo indica que tua filha tem carência de B12. Bom, até ele se convencer, possa se convencer, porque ele ia consultar com o médico. Geralmente, irmãos, hoje, não sei porquê, na medicina não existe, não conseguem associar os problemas de saúde com carência de B12. Não faz parte da mentalidade do médico. É difícil o médico falar carência de B12. Aí fez o exame, a menina estava, já vão ver os níveis mínimos de B12, estava com níveis muito abaixo do mínimo, muito abaixo mesmo. Ela é aluna da escola adventista, já estava sentindo fraqueza, de manhã se levantava cansada, não tinha disposição, caiu o aproveitamento escolar, uma série de problemas. Quando suplementou B12, melhorou tudo. Problema todo da carência de B12. Afeta principalmente essas 3 áreas: gastrointestinal, medula óssea na formação do sangue e tecido nervoso. E aqui pode ter consequências irreversíveis. E é fator do sistema, cofator do sistema antioxidante. Agora, quais são as consequências causadas pela deficiência? As células, elas não amadurecem. Existe uma divisão celular prejudicada, uma síntese interrompida de DNA, uma divisão rápida. Então a célula não chega a ficar pronta para a função. No caso das células da medula óssea, elas
são anormalmente grandes e produzem uma anemia chamada megalográfica. São células maiores porque o organismo, para compensar o volume de sangue, não tem vitamina B12 para produzir suficiente sangue. O que ela faz? Produz células maiores. E essas células maiores, quando passam pelos vasos que são estreitos, se rompem. Ao romper-se, tem que produzir mais sangue. Como não tem B12, entra um processo degenerativo e a pessoa morre. Anormalidades neurológicas, neuropatia progresiva com desmielinização nervosa, começando perifericamente e progredindo para o centro. As fibras nervosas são revestidas com uma camada isolante chamada mielina. Carência de B12 se deteriora essa camada isolante. Como a pessoa percebe? Formigamento nas mãos, nos pés, tá? Que é a perda de estímulos elétricos. Quais são os sintomas? Tonalidade amarelo-limão da pele e dos olhos, anemia. Fraqueza e cansaço excessivo. Entorpecimento, formigação e queimação dos pés. Pontada nas mãos e pés. Rigidez e fraqueza generalizadas das pernas. Sabe, entorpecimento, você bate aqui, esbarra aqui, vai acontecendo alguns probleminhas aí. Pouca coordenação muscular, incapacidade de manter o equilíbrio ao caminhar, diminuição da sensação de vibração e posição, você fica assim que nem um pêndulo. Memória de curto prazo e recente prejudicada. Raciocínio prejudicado e depressão podem estar presentes. Memória precária, alucinações, distúrbio do humor, você se irrita com facilidade. Irregularidade do ciclo menstrual das mulheres. Pode perder o olfato, no paladar, na visão, sabe? Tudo isso, queda de cabelos, enfim, não tem coisa. Tem sentido que a gente resolve ou não? Haja médico, hospital, repete a marca aí. Haja mesmo. Agora, isso aqui anotem, por favor. Isso aqui é muito importante, irmãos. Em um exame de sangue de B12, a faixa normal tem que ser de 300 a 800 picogramas por ml. 300 a 800. Já consigo. 300 a 800 picogramas por ml. Isso normal. Se estiver abaixo de 300, já existe falta de B12 no sangue. Ainda não, o organismo funciona direito. Se estiver abaixo de 200, já está faltando dentro das células. E se falta dentro das células, o que acontece com a homocisteína? Já está aumentando. Se está abaixo de 150, já existe deficiência. Quer dizer, já o funcionamento das células está comprometido. Agora, se está abaixo de 100, já há comprometimento clínico. Já tem sintomas de todo tipo. Onde está o grande problema? E isso você tem que colocar aqui na cabeça e nunca mais esquecer. Onde está o problema? Esses valores de referência para um adulto médio são do laboratório Ernest Pardini, lá de Belo Horizonte. Em janeiro de 2006, eles falavam que o normal seria para homens e mulheres 200 a 950 picogramas por ml. Só que o Ernest Pardini, aliás, a ciência fala 300 a 800. E eles falavam de 200 a 950. Mas em dezembro do mesmo ano, falaram que era de 180 a 914, homens e mulheres. Em maio de 2007, 5 meses depois, 112 a 524 para homens e mulheres. E em agosto de 2007, caiu para 93 a 479 para homens e 116 a 517 para mulheres. Mas a ciência fala de 300 a 800. O que acontece se você for fazer um exame no Ernest Pardini, isso aqui do Ernest Pardini, e seu nível é 150, e vai no médico, o que o médico vai falar? Homem ou mulher?
tá bom. Não é o melhor, porque o mínimo é 93, mas você está com 150, se for homem. E se for mulher, olha, poderia ser melhor, mas está 150. Seu problema não é menor. Não é isso? Pois bem. Olha o que diz o Goldman. Eu acho que... Está faltando outro slide aqui que é fundamental. Está mesmo. Mas é o seguinte. Eu peguei os exames do Hermes Pardini, depois de agosto de 2007, e o Biolabor. Sabe? Exames que foram tirados no mesmo mês. Foi em maio deste ano. No mesmo mês. O Hermes Pardini continuava com essa faixa de referência, 93 a 479 e 116 a 517. E o Biolabor tem essa outra faixa, 200 a 950. Isso foi por uma irmã que diagnosticaram para o marido mal de Parkinson, que da fizeram registro, e pelos sintomas eu falei que carência veloz. Só que a medicamentação dele tem levodopa, que entra em conflito com a veloz. Então eu falei, vai conversar com o médico para mudar a medicamentação para poder suplementar de novo, porque seu problema é B12, mas faz um exame de B12. Fez o exame de B12 e deu 150. Foi no médico e o exame dele foi para o Hermes Pardini. Então o médico falou, não, tá bom. Aí eu falei, não, fala ao médico que essa faixa aqui não corresponde à necessidade biológica. Essa faixa é a média das pessoas que fizeram o exame nesse laboratório. O médico falou, não, isso nunca. Aí peguei um exame do Biolabor e enviei para ele que tinha essa outra faixa. Aí que ele começou, falou, bom, vamos fazer o seguinte. E aí mudou a medicamentação e permitiu a suplementação. E ele está melhorando. O problema dele não é Parkinson, o problema dele é carência de B12. Então está todo danificado o sistema neurológico e por isso tem toda essa tremedeira que é característica do Parkinson. Entenderam qual é o problema? Então você tem que saber, se você faz um exame, tem que estar na faixa de 300 a 800, porque dependendo do laboratório, a faixa de referência não representa o que é normal necessário para o organismo, representa a média dos que se fizeram o exame naquele lugar. Ficou claro? Só que nós aceitamos, como é que vai passar para gente? Tá bom, tá ok, beleza, foi, aí que aceita. Porque no médico ainda aceita, a recomendação do médico. Pois é. E quando o real não é, fica aí. Para isso, hoje, irmão, você não pode encomendar a sua alma a ninguém. Que gente confia, Sabe? Não pode, porque hoje vocês estão vivendo um tempo que o mecânico não sabe de mecânica, o carpinteiro não sabe de carpintaria, o professor não sabe o que ensina. Nós estamos vivendo nesse tempo, infelizmente. Então você tem que, pela saúde, você tem que adquirir conhecimento, porque se não adquirir conhecimento, nesse caso, o caso mais tenebroso que eu já conheço, eu liguei ontem para esse irmão, está em Poços de Caldas. Me impressionou muito porque o braço dele já não tremia, ele chacoalhava. Mal de Parkinson, vegetariano 20 anos. Aí eu perguntei e ele me contou o histórico. Eu falei, olha, o início é carência B12. Tudo indica. Hoje, eu não sei se é Parkinson ou não, mas que começou tudo carência B12. Foi fazer o exame muito baixo. Não me lembro agora o valor. Começou a suplementar B12 e ele começou a melhorar. Fez toda a reforma de saúde e começou a melhorar. Como ele sentiu leves melhorias, ele leu na bula que podia tomar até 3 comprimidos. Falei, 1 por dia. Mas podia tomar até 3. Começou a tomar 3. E foi melhorando mais. Largou todos os remédios do Parkinson. E foi melhorando.
Bom, aí aconteceu outro problema, que ele agora se sobrecarregou o serviço, como já está bem melhor, e voltou tudo de novo. Falei ontem. Então eu falei, não pode, tem que continuar com um trabalho assim, moderado, até o organismo se restabelecer completamente. Mas olha, esse irmão já está 4 anos sofrendo com Parkinson, vítero vegetariano, e se ele não tivesse chegado ao conhecimento da B12, vai assim até morrer. Você pode encomendar sua alma a um ser humano. Nós temos que tomar muito cuidado hoje, tem que procurar conhecimento. Ficou claro esse assunto? Agora, o Goodman é um clássico de farmacologia. Utilizavam todas as faculdades de farmacologia do mundo. No ano 65, na terceira edição, ele falava que a necessidade mínima diária era 1 micrograma por dia. Na oitava edição do ano 90, falavam de 2 microgramas por dia. Na 11ª edição do ano 2006, 2,4 microgramas por dia. Por que ele foi aumentando de 1, 2, 2,4? E hoje é 2,4. Porque as necessidades do indivíduo foram aumentando devido ao nível de atividade. Quanto mais atividade, mais consumo de B12. Veja que fala o Goodman. Isso na 8ª edição do ano 90. No homem, a necessidade nutricional diária de 3 a 5 microgramas. Mínimo quanto? 2. Percebem que o mínimo era 2? E qual a necessidade diária? 3 a 5. Deve ser obtida de derivados animais na dieta. Ao mesmo tempo, os vegetarianos estritos raramente desenvolvem deficiência de vitamina B12. Uma certa quantidade de vitamina B12 é disponível nos legumes que são contaminados por bactérias capazes de sintetizá-las. Essa era a realidade do ano 90. Raramente. Agora, qual a situação de hoje? Segundo Krause, aquele clássico de nutrição, 10 a 30% das pessoas mais idosas, acima de 50 anos, podem absorver mal a vitamina B12 ligada aos alimentos. É aconselhável aquelas com mais de 50 anos de idade que atinjam suas necessidades mínimas diárias, principalmente pelo consumo de alimentos enriquecidos com vitamina B12 ou um suplemento que contenha a vitamina B12. Entendeu? Ele mudou a situação do mundo. Nosso meio, 6 adventistas jovens, 32,8 anos em média, vegetarianos estritos há 9 anos, mediram o B12, a média era 189, 2 abaixo de 300, 3 abaixo de 200, esse estava muito mal, estava com 70, esse estava mal realmente, sabe? Muito mal. 2 deles com parestesia, formigamento, todos esses problemas, e neuropatia, e com metabolismo prejudicado por deficiência de B12. E o pior de tudo, que os sintomas foram atribuídos ao estresse excessivo. Aí que está o ponto crítico. Porque se a pessoa vai e ele diz, não, é carência de B12, resolve em 8 horas. Começa a melhorar. Mas aí vai, estresse excessivo. 8 irmãs, todas jovens, média de idade, 26 anos, vegetarianas, 3,3 anos em média. Mediram B12, 221 em média, 7 abaixo de 300, e uma de 59 anos de idade, 17 anos vegetariana, mediu B12, estava com 135. Mínimo é 300. Com neuropatia e anemia por deficiência de B12. Quer dizer, já tinha problemas de saúde. Criança, sexo masculino, mais vegetariana, estrita, nos últimos 3 anos, 28 anos de idade a mais. Aos 3 meses de idade apresentou anemia por deficiência de B12 e precisou de transfusão de sangue. Esse é meu neto. O irmãozinho dele, também sexo masculino, a mãe agora com 8 anos de vegetarianismo, já com 33 anos de idade. Mediu B12 a mais, 225. Com 1 mês de idade, a criança apresentou carência de B12, foi medir 197. E já estava com anemia. E comendo castanhas,
comendo gema de trigo, comendo azeitonas, comendo frutas variadas, variedades de frutas, variedades de verduras, variedades de tudo, está nessa situação. Lacto-ovo vegetariano, 40 anos de idade, 3 anos e meio sem alimentação cárnica. Consumia 2 ovos por semana e 100 gramas de queijo por semana. Foi medido B12, 108. Apresentando sinais de cansaço, falta de energia para realizar as atividades usuais diárias. Seu engenheiro da telefônica. Outro lacto-ovo vegetariano, 39 anos de idade, 4 anos sem alimentação cárnica. Consuma 3 ovos, até 3 ovos e menos de 100 gramas de queijo por semana. Foi medido B12, 118. Estando com parestesia e neuropatia severas, sintomas atribuídos a estresse excessivo. Este aqui é um promotor da Justiça do Espírito Santo. Aí eu fiz a semana de saúde na Igreja Central de Vitória e ele foi escalado para me pegar no hotel todo dia e me levar a caminhar num pátio, porque ele estava caminhando. No primeiro dia me disse, irmão, vamos correr. Falei, para quê? Se o exercício saudável é caminhar, não precisamos correr. Não, porque é bom, necessário, só a sua teoria. Falei, olha, o que diz o Senhor é isso. Mas por que você quer correr? Aí ele me contou que estava como diz aqui, com estresse excessivo. Foi no médico, o médico orientou, já que o trabalho dele era 100% mental, advogado, promotor da justiça, que ele fizesse exercício físico. E tem que fazer esse exercício vigoroso. Então falou, em vez de caminhar, corre. Já não tinha B12. Imagina o que teria acontecido com ele correndo. O que aconteceria com ele? Claro, porque ia consumir mais B12 ainda. A pouca reserva. Este outro, ovo vegetariano, 57 anos, 17 anos sem alimentação cárnica. Consumia 3 a 4 ovos por semana. Quer dizer, parece bom, né? 3 a 4 ovos, que eram caipiras. Foi medido B12, 166. Ele já estava com neuropatia nos 2 últimos anos. O que é pior, os sintomas atribuídos à falta de descanso. Era ancião da igreja, ele sozinho tocava uma igreja no interior, era ancião aqui de Campo Limpo, mudou para o interior e assumiu a direção da igreja. Ele passou uma sonolência incontrolável. Não conseguia ler durante o dia. Começava a ler e começava a cochilar. À noite, acordava lá pelas 2, 3 da manhã com vontade de ir ao banheiro. Bruxíssimo. E assim, uma série de coisas foram se somando. Suplementou B12, melhorou. Este estudo foi feito na Universidade de Saarland, na Alemanha. 79 onívoros, 11% com carência de B12 e 16% com níveis de homocisteína elevados. 66 lacto-ovo vegetarianos, 77% com carência de B12, 38% com níveis de homocisteína elevados, 29 vegetarianos estritos, 92% com carência de B12 e 67% com níveis de homocisteína elevados. Quer dizer, todo este povo aqui, esses expostos a um derrame cerebral, um infarto por carência de B12. Não é sério? Isso aí inclui os muito novos que são vegetarianos, vegetarianos, de verdade, está esse grupo aí. Sim, eu quase morri, irmão. No ano 2000 tive uma carência que não morri pela misericórdia de Deus. Eu passei por essa carência de B12. Esse estudo foi publicado no ano 2005 pelo laboratório, o Jornal Brasileiro de Patologia Médica Laboratorial. Estudos epidemiológicos em países industrializados mostraram a prevalência de deficiência de vitamina B12 na população geral próxima a 20%. Este outro tratado de nutrição, o Shield, diz que na redução do estômago total, reduz a absorção fisiológica da B12 a praticamente zero, produzindo uma deficiência de B12
suficiente para induzir a anemia megaloblástica após um período de 4 a 7 anos. Isso aí é interessante o seguinte: quando a pessoa faz redução do estômago, para a absorção de B12 precisa de uma proteína que é produzida pelo estômago. Sem essa proteína não absorve B12. O processo de absorção de B12 é complexo. Primeiro, ela vem unida à proteína. E na boca se produz uma proteína que se chama proteína R. Se liga a B12 para protegê-la do meio ácido do estômago. Passou pelo estômago, entra no duodeno e vem uma enzima do pâncreas que separa a B12 dessa proteína R. E se liga a uma outra proteína que foi produzida no estômago, que é o fator intrínseco, e por causa desse fator intrínseco pode entrar no sangue e assimilar no hígado. Quando reduz o estômago, não tem aquele fator intrínseco, não pode ser assimilado. Bom, quando a pessoa ingere só vegetais, que não tem B12, o que nós podemos concluir? Que num período de 4 a 7 anos para ter anemia megaloblástica, acabou a reserva do fígado. Tem pessoas que eu tenho observado que com 1 ano, tem um irmão lá de Rondonópolis, 1 ano depois de cortar a carne, sofreu carência de B12. Eu demorei 16 anos. Não, minha esposa demorou 16 anos. Eu demorei 9 anos. Minha reserva de B12 durou 9 anos. Da minha esposa, 16 anos. Esse irmão de Rondonópolis, 1 ano. Aquele lá que estava com 70, 3 anos. Fez a reforma, 3 anos depois, carência de B12. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Esse mesmo jornal de Brasileiro Patologia Médica, naquele mesmo jornal tinha esse artigo. A deficiência de vitamina B12 produz hiperhomocisteinemia, quer dizer, níveis elevados de homocisteína, fator de risco independente para aterosclerose. Está associada com o aumento da geração de radicais livres. Aí vem uma oxidação das gorduras e um dano tecidual do endotélio, que é a membrana interior da artéria, do endotélio vascular, aumentando o risco de doenças cérebro e cardiovasculares. A homocisteína, já falamos o que era, um aminoácido formado exclusivamente a partir da biotransformação da metionina proveniente da dieta. O aumento da homocisteína plasmática está associado a doença vascular prematura em adultos e dano vascular degenerativo no cérebro, e é considerado um fator de risco para demência e transtornos depressivos. Tudo isso gerado pela carência de B12. E aqui é um problema sério, porque a ciência ainda não entrou em acordo quais são os níveis aceitáveis de homocisteína no sangue. Alguns falam de 8 ou 12, a faixa. Mas outros falam, depende da idade. Com mais de 60 anos pode ser 14, acima de 15 está bom. Mas já tem várias correntes lá nos Estados Unidos que entendem que é necessário que esteja abaixo de 9. Isso é desejável. E abaixo de 7, isso seria 8. Isso garante ter uma saúde vascular boa. Bom, a Associação Geral da Igreja Adventista recomenda vegetarianos estritos deveriam incluir em sua dieta alimentos enriquecidos com vitamina B12 ou usar suplementos de vitamina B12. Isto deveria ser observado especialmente por aquelas que estão grávidas no período de amamentação. Quer dizer, a própria Associação Geral recomenda, Departamento de Nutrição. A Universidade de Maryland recomenda vitaminas do complexo B não devem ser tomadas juntas com antibióticos, como tetraciclina, porque estes interferem com a absorção e efetividade desses suplementos. Uso prolongado de antibióticos pode conduzir à depressão dos níveis das vitaminas B, particularmente B2, B9 e B12, e biotina. Então aí com as crianças muito cuidado com antibióticos, tem que pegar. Bom, finalmente, segundo Goodman, para manter os níveis de B12 no sangue, precisaríamos doses intramusculares de 100 a 200 microgramas de cianocobalamina, uma vez por mês, todos os meses, até a vinda do Senhor Jesus. Isso não pode parar.
Mas não existem no mercado doses de 100 a 200, são todas de 5.000 injeção, porque estas são intramusculares. Mas existe uma solução bem menos dolorida, que são os comprimidos de 5.000 microgramas. Desses 5.000, o organismo absorve 1%, mas não pelos receptores de B12. Mas ele entra no sangue por difusão, atravessa as paredes. 99% elimina pela fezes. Mas o quanto entra no sangue? 50 microgramas. 1%, né? Como você precisa no mínimo 100, 2 comprimidos por semana, 2 comprimidos por mês, aliás, 2 comprimidos por mês seriam suficientes. Quais seriam as pessoas que precisam 100 microgramas? Pessoas idosas, sedentárias, pouca atividade. Uma pessoa, adulto jovem, está em plena atividade, cuida de família, trabalho, precisaria de 200 microgramas por mês. Quer dizer, se cada comprimido me fornece 50, eu tomo 4 comprimidos por mês, 1 por semana. Qual seria o melhor dia para tomar esse comprimido? Sexta-feira, porque você no sábado vai estar com maior pique. Se toma no sábado, o maior pique vai ser no domingo, porque demora mais ou menos 8 horas o efeito, que começa o efeito. Sempre o melhor horário é de manhã, na primeira refeição. Essa curva foi adaptada dos dados da Universidade de Andrews, do Departamento de Nutrição. O que mostra essa curva? Aqui temos os comprimidos do Brasil. 6 microgramas, 10 microgramas, 15, 25, 50, 5.000. Essa curva nos mostra que se você toma um comprimido de 6, lá nos Estados Unidos 5, mas está muito próximo. Você absorve 28% disso. Entra no sangue 1,4. Se você toma um comprimido de 10, absorve 16%. Entra no sangue 1,6. Se toma um comprimido de 15, absorve 11%. Entra no sangue 1,61. Se toma um de 25, absorve 6%. Entra 1,56. Se toma um comprimido de 50, absorve só 3% e entra 1,5. O que você conclui disso aí? Que o receptor de B12 satura em 1,6. E aqui, por mais vitamina que você coloque, não entra mais do que isso. Essa porta, por exemplo, aberta, vamos mais ou menos a largura dos 2 bancos aqui, porque fica disponível, né? Quantas pessoas caem simultaneamente? Quantas pessoas passam simultaneamente pela porta? 3. Uma do lado do outro. E se chega 6, quantas passam? 3. E se chega 12? 3. Saturou? 3. Por que existem comprimidos de 10, 15, 25, 50? Porque custa mais ou menos o mesmo. O de 10, R$7,50. O de 20, o de 50, R$7,80. Mesmo 20 comprimidos. Aí, sai no balcão, quando você compra? O de 10 ou de 50 microgramas? A diferença é 30 centavos. O de 50, mais vitamina. Porque o custo não está na vitamina, o custo está na embalagem, no marketing, na comercialização, em tudo isso está o custo. Então, para o fabricante poder vender, ele coloca 50 microgramas e você sai feliz. Trouxe 5 vezes mais vitamina por apenas 30 centavos. Fez um bom negócio? Fez. Puxa. Só que o receptor satura. E aí não adianta colocar mais vitamina. E essa curva de porcentagem, vocês observam que tende a 1%. Então, se eu tomo um comprimido de 5.000 microgramas, vai absorver 1%. Mas não pelo receptor, pelas paredes do intestino que vai atravessar, então você tem os 50 microgramas. Captaram? Ficou claro? Falei, mas... Estava comentando, eu tenho uma pessoa de idade, 92 anos. Quanto? 92. Tá. E ele andou tendo algumas complicações
para andar, dificuldade, né? E nós mudamos de geriatra. E o geriatra deu 4 injeções de B12 para ele tomar, né? Uma por semana. Isso. Ele voltou a andar e está começando a Sim. Só que o erro do geriatra, isso se repete muito, em muitos casos, que deu 4 injeções, voltou a andar. O efeito dessa B12, daqui a 5 meses, sumiu. A curva de queda, eu vou mostrar, a curva é assim. E aí, volta com os problemas. O que ele teria que fazer? Uma injeção por mês daqui para frente. Se não der essa injeção por mês, ele vai voltar a ter os problemas que tinha anteriormente. Isso é manutenção. Manutenção. Mas essa menina que eu falei da Atibaia, pode. Mas para precisar da melhor injeção. Essa menina da Atibaia, quando eu insisti que era carência de B12, sabe o argumento que eu dei finalmente para a mãe, porque ela estava muito resistente? Eu falei, irmã, se você não der B12, essa menina, antes do fim do ano, ela morre. E você vai ser responsável. Aí ela entrou no parafuso. Foi falar com o médico. O médico se convenceu que precisava dar B12, deu da mesma maneira. 3 injeções, ou 4 injeções, não sei quantas foram, mas mais nada. 5 meses depois, a menina estava de novo com um problema. Falei, irmão, a suplementação tem que ser todo mês até a vinda do Senhor Jesus. Não pode parar, porque a necessidade de B12 é diária. Eu tô parada, começa a sujar, eu tô... Aí, como Deus é incrível, né? Porque eu está fodida, né? Será que eu deveria fazer primeiro o exame da B12 antes de tomar qualquer coisa, só para ver o meu nível? É bom você fazer para você se conscientizar de que não pode parar. Por quê? Porque o ser humano, por causa de ter natureza pecaminosa, você começa a tomar o comprimido até a conversa. Quando você sinta bem, você vai esquecer e vai relaxar de novo. Então, se você pegar o exame e guardar, você vai poder ajudar muitas pessoas a mostrar, olha, é carência de B12, eu fiz o exame, porque o ser humano é incrédulo. Tá? É incrédulo o ser humano. Então é bom ter um documento, e acredita, foi medido, deu 100 e pouco. Então você vai tomar o comprimido e você vai falar, não, é isso mesmo. No começo, eu tive uma baixa de pele muito grande, nos 3 primeiros meses, mas eu não tinha associado. E eu estava fazendo um tratamento dermatológico, meu cabelo estava caindo muito por conta do pé. E aí a dermatologista me passou esse ferro primeiro, uma nervosa, fiquei tomando por um tempo para estimular a ferritina, aí ficou todo o processo. Mas eu não tinha associado a carne ainda, né? Não tinha feito essa relação. E eu acho que isso falta bastante para a gente, porque nós somos estimulados a fazer as mudanças, mas eu nunca tive a clareza que você está me dando agora. Eu acabei de comentar, eu teria de constituição nem antes, porque as pessoas assistem milhares de palestras de saúde e não é explicado com essa clareza. E assim, eu não tinha a reposição que precisava ter, eu nem sabia como repor exatamente, então começo a sofrer muito. Claro. E eu fazia exercício físico e eu não conseguia terminar uma esteira de 1h30, que antes eu fazia tranquilamente, porque eu fiquei muito cansada. Claro. O meu cabelo ficou pouquíssimo, caiu muito. Sim. E, enfim, vários problemas. E aí eu fui começando a melhorar e entender, equilibrar essas coisas, mas depois de já ter sofrido, então uma outra pessoa teria parado. Claro. Então, isso que eu acho que eles precisam investir mais. Eu Mas, até quero veja, elogiar essa o problema é a incredulidade da igreja. Sabe? Ontem, eu não tenho mais palavras para falar, não sei o que o argumento usar para estimular a igreja. O que eu falei ontem? Venham, as crianças, os jovens, os adultos, venham. Quantos vieram? Tem um monte de gente lá embaixo. E o que você pode fazer? Agora, convencer o ancião da igreja para, sabe, apoiar a semana de oração é um milagre de Deus. Tem uns anciãos, sinceramente, que eu digo, Senhor, tenha misericórdia deles, porque senão eles vão perder o céu. Porque eles estão impedindo, muitas vezes, que o conhecimento chegue na igreja. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque
Nós estamos lidando com coisas santas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Acontece que vocês como é que o Ministério da Saúde, cuidado, até é divino, vocês nos atingem. Vocês nos atingem na nossa forma do Paraná, aqui na nossa forma de nos alimentar, na forma de governar, vocês nos pegam. Nós não queremos isso. Nós queremos ver a nossa vida. Se tiver dinheiro, se tiver médico, remédio, eu vou lá, eu pago. Mas eu não quero que você esteja mal. Quero. Esse é o problema, irmão. Então, o que nós temos que fazer hoje, você entendeu? Desfrute isso, agradeça a Deus. E quem sabe, daqui a um tempo, mais um irmão, mais outro. Mas não parar de trabalhar, porque o problema é sério. É sério, né? Uma coisa também que eu consegui lembrar agora, a minha mãe trabalhava no laboratório, ela foi agrícola, ela trabalhou mais de 20 anos lá. Nessa época eu tinha 7, 8 anos, tá? E no laboratório fazia questão de que as famílias que filhos recebessem vitamina B12 mensalmente. Isso, né? Quando era criança também. Eles mandavam pra gente vitamina B12 e a gente tomava E vitamina naquele B12. tempo era o azeite de bacalhau. Bacalhau, exato. E depois disso veio o DL, que chamava. E a gente tomava isso também. Né? Uma vez por ano. Eu, quando era criança na escola, fazia uma fila. E a professora estava com uma colher lá na frente. E a mesma colher, para todo mundo. Ia passando outra coisa. Entenderam bem a curva? Ficou claro? Bom, voltando, qual deve ser a suplementação? 100 a 200 microgramas. 100 pessoas idosas sedentárias. 200 pessoas ativas, adulto jovem, cuida da família, trabalha, etc. Qual seria a melhor forma? Uma injeção por mês de 5.000 microgramas, mas é dolorida, ou tomar 2 a 4 comprimidos de citoneurin 5.000 ou Vitadol 5.000. Qualquer farmácia. Né? Qualquer farmácia sem receita. Não tem receita. E o exame de B12 você pode fazer em qualquer laboratório sem guia de encaminhamento. Também Não. Pode. eu vou trazer para você. Pode fazer. Contraindicações desses comprimidos de 5.000 microgramas. Faixa etária inferior a 14 anos. Pacientes com alergia à tiamina, vitamina B1, porque os comprimidos têm B12, B1 e B6. Se tiver alergia a B1, já tem que tomar cuidado. Pacientes parkinsonianos em tratamento com levodopa. E se tiver fazendo um tratamento com dentista, médico, está fazendo medicamento, conversa com ele para que não haja conflito. B12 com aquele outro medicamento. Então, essas são as únicas contraindicações. B12 não tem efeitos colaterais. Não existe se toma mais que vai prejudicar, porque ou elimina pela urina, no caso da injeção, são 5.000 microgramas, 2% fica na circulação. O resto elimina pela urina. Já vamos chegar aí. Quem ia perguntar? Tem mais? Aqui vamos chegar. Bom, existem possibilidades nos alimentos. Os leites de soja enriquecidos têm o soy milk da algebra, o supra-soy integral e o supra-soy sem lactose. 3 colheres de sopa dá 0,3, muito pouco, esse não serve. O supra-soy integral e o supra-soy sem lactose, o mais barato é esse que vem da Bélgica. 2 colheres de sopa fornece 0,9 microgramas. Então a criança teria que tomar umas 6 colheres de sopa por dia. Que daria 5,4. Porque para finalmente receber os 2,4 mínimo que precisa. Só que 6 colheres de sopa por dia, essa lata vai durar 3 dias. E custa R$11. Então vai gastar 10 latas por mês, dá R$110 por mês. É um pouco caro. Então existe uma solução mais econômica.
maizena arrozina e maizena cremogema da Unilever ou creme de arroz da Yoki, que é enriquecida com vitaminas A, B1, B3, B6, B9, C, ferro, zinco e B12, 2 colheres em 1 micrograma. Entendeu? No caso da Yoki, que coloca um pouco menos, 2,5 colheres de sopa, 1 micrograma. Quanto custa 200 gramas desta maizena? R$1,60. Tá? R$1,60. Você coloca 6 colheres, mistura aí na granola da criança, na aveia, no arroz, no feijão, onde você quiser. Não precisa cozinhar. Mistura ali. Melhor é misturar pele de doce. Pele de doce, é fácil. É isso. Mas de preferência no alimento mais seco. Arroz, de manhã na granola, com aveia, você mistura ali para ele salivar bem e servir melhor o alimento. Agora, dos comprimidos, as possibilidades que nós temos são várias. 6 microgramas, 25, 10, 10. Mas se usar comprimidos de 10, tem que tomar todo dia um comprimido. 10 microgramas. Todo dia um comprimido. Tá? E aqui tem que tomar cuidado. O Beneroc da Bayer tem que estar escrito complexo, porque a mesma embalagem, com o mesmo nome, ele vem com B12 e sem B12. Com B12 está escrito complexo. Então, se você pede só Beneroc, ele vem com todas as vitaminas, menos B12. Quando diz complexo, vem todas as vitaminas e B12, 10 microgramas. E esse seria o indicado para crianças de 10 a 14 anos. O Beneroc da Bayer. Um comprimido por dia. Quer dizer, a Lisa já no próximo ano começa a tomar Beneroc complexo. Tá? Os outros são equivalentes, o mais econômico e que tem um respaldo bom da Bayer seria o mais indicado. Os 30 comprimidos a R$7 e pouco dariam um comprimido por dia. O MS seria uma solução para criança também, tem 15 microgramas, tem que estar escrito concentrado, porque vem o MS complexo B e o MS complexo B concentrado. Concentrado tem B12. Tá? Seria o equivalente. Citoneurin, 50 microgramas é suficiente. E a solução para adultos, melhor, eu acho, Citoneurin 5.000, Vitatoro 5.000, comprimidos 5.000 microgramas. Ele vem com B1 e B6. Criancinhas que não vão dar maizena, a solução seria o polivitamínico do complexo B, MS, xarope, 1 colher de chá ao dia. São 5 ml. Aí está recebendo 7,5 microgramas de vitamina B12 por dia. Sim, Marcos. Qual? Citoneurin 5.000. Na sua idade, tem muita atividade? Se tiver muita atividade, 1 por semana. Se for uma atividade média, 1 a cada 10 dias. Se for uma pessoa sedentária, não é seu caso, teria uma pessoa idosa, sedentária, 1 a cada 15 dias. Tá? Ficou claro? Então, para crianças de 10 a 14 anos, você pode tomar vitamina todos os dias, não vai ter que colocar? Não tem porque é muito pouco. Não é muito novo que tem esse Beneroc complexo aqui da Bayer. Pode tomar 1 por dia porque as vitaminas e minerais atingem a necessidade mínima diária, 30%, 40% no mínimo. Mas como a criança tem muita atividade, esses são dados para suplementar uma alimentação, quer dizer, já está recebendo mais alimentos. Não são aqueles super suplementos. Trabalham bem no mínimo. No caso que a pessoa tenha reação alérgica à tiamina, que é a vitamina B1, existe esse FDC, que é americano, não tem nenhum
nenhuma vitamina, a não ser B12. Se não acha, mande manipular 5.000 microgramas. E o custo do comprimido quase semelhante ao citoneurin 5.000. E se não quiser tomar comprimido, pode ser uma injeção. Citoneurin 5.000, solução injetável. Seria 1 por mês. Mas se tiver muita atividade, trabalha à noite, é provável que precise uma injeção a cada 3 semanas. Então eu entendi 1.000 e 5.000. Tem algum problema também? De 1.000, não sei se citoneurin, né? Tem 1.000? Tá. Esse de 1.000, são 2% que vai ficar no sangue. Então vai dar 20. O de 5.000 é 2%, dá 100. Então é provável que o de 1.000 precise de 1 cada 15 dias. Eu nunca fiz a experiência com ele, mas de 5.000. Bom, hidroxilcobalamina já falamos que tem um problema dos anticorpos. Então, não é aconselhável a não ser indicado pelo médico em períodos curtos. Então, tem várias pessoas em B12, vai na farmácia e quero B12. Aí não passa de hidroxilcobalamina e nunca usar o dexacitoneurin, porque o dexa é anti-inflamatório. Você não precisa de anti-inflamatório, só suplementar a vitamina B12. Olha, algumas medições aqui, para que você tenha uma ideia. 2 mulheres tomaram durante 100 dias comprimidos de 25 microgramas. A medição inicial de B12 foi 230. 6 meses depois, mediram B12 no sangue e estava 170. Porque 25 microgramas não era suficiente, hizo um comprimido por dia para o nível de atividade dessas pessoas. 2 varões, eles fizeram a mesma suplementação, mediram no início 226, 226 em média, né? No final, 121, também diminuiu. O que eles faziam? Corportores andavam 400 quilômetros por mês de bicicleta. Faziam a colportagem nas cidades próximas de bicicleta, todo dia. 400 quilômetros, consumo muito alto. Enquanto que eu fiz essa suplementação, inicial 183, mesma suplementação. 6 meses depois, passei de 183 para 243. Interessante? E quando eu estava em 243, minha homocisteína estava em 14. Muito alto. A minha esposa fez a mesma suplementação. No início, 135. Ela foi para 184. E a homocisteína dela estava em 8,7. Por que para nós funcionou e para eles não funcionou? Menos atividade. Esse outro. Ela, durante o período da amamentação, aqui ela estava 30 dias, tomou 10 microgramas por dia. Depois, mais 30 dias, tomando 2 comprimidos de 3 microgramas, um de manhã e outro no almoço. Tá? Ela mediu B12, no início 225, no final 201, não foi suficiente. Na pós-amamentação, ela partiu com 201. Foram 12 dias, 500 microgramas por dia. Aí a B12 passou de 201 a 296 em 2 meses. Então, depende muito da atividade, depende de todos os fatores para aumentar. Aqui, ela 296, continuou 60 dias tomando 2 comprimidos por dia de 10 de manhã e 10 no almoço. Caiu a B12 para 265 em 2 meses. Continuou mais 30 dias, tomando 10 e 10. Já a B12 aumentou em 400 a 406. E a homocisteína está em 7,3. Quando o senhor estava sentindo problema e tal, qual era o período? Não soube porque ninguém sabia que era carência B12. Infelizmente, nem soube quanto tinha.
Olha as medições aqui. De 30 em 30 dias teve medições. Primeiro 90 dias, 10 microgramas de manhã, 10 microgramas no almoço. Depois, 20 dias, esse azul aqui, 5.000 microgramas, um comprimido por dia, durante 20 dias. Depois de um mês, se começou a tomar o verde. Durante 6 meses, 2 comprimidos por mês, de 5.000 microgramas, todo esse período. E daí, mais 2 meses, 3 comprimidos por mês, 5.000 microgramas. O que aconteceu com a B12? Esse período de 20 microgramas, 10 de manhã, 10 no almoço, B12, 296, 265, foi para 406, quer dizer, foi colocando-se B12 até conseguir aumentar, parou de tomar, em um mês chegou a 146. Olha quanto caiu, sem tomar. Mais um mês chegou a 128. Aí tomou os comprimidos de 5.000 microgramas, todo dia um comprimido, foi para 1.928. Parou de tomar, caiu a 360. E agora já está tomando 2 comprimidos por mês. E ficou em 360, caiu a 243. Passou a 3 comprimidos por mês, subiu a 340. Está muito acima. Ah, muito acima. E é o que são os 800. Isso. Então não estava certo também. Não é necessário. Então, muito o que acontece? Elimina pelo livro. Vai eliminando. Não aproveita. E não aproveita e não produz nenhum dano. O problema fica circulando no sangue, até ser eliminado. Porque a B12, depois que entrou no sangue, que precisou desse fator intrínseco, no sangue se liga um carregador, que se chama transcobalamina 2, e carrega a B12 até a célula. E ali armazena. Quando você coloca muito B12, satura todos os carregadores e aí continua circulando. Só não entra mais na célula, porque não tem mais quem carrega. Não tem mais quem carrega. Mas então, para a gravidez, quanto seria? Quanto comprimido desse 5.000? Eu não tenho experiência com grávida, sabe? Eu não sei, porque ele é um estimulante, a vitamina B12 te estimula o organismo inteiro. Então eu acho que teriam que pesquisar mais, e o que seria interessante, pelo menos 20 microgramas ao dia. 10 de manhã, 10 no almoço. E o que minha nora, quando estava grávida, nós fizemos uma experiência, foi o que permitiu ao longo do tempo manter o nível de B12. Mas eu não entraria assim, sem saber com níveis elevados. E aqui na lactação, se for caso da sua filha, qual foi? Aí 5.000 microgramas por semana. Aí mesmo com a normal. Sim, 5.000 por semana. Captaram a ideia? Aqui estão as medidas de homocisteína corrosa e a de vitamina B12. Vejam, quando B12 está baixo, 184, a homocisteína está elevada. Quando B12 aumenta, a homocisteína cai. Quando B12 cai, a homocisteína aumenta. E assim vai. Então eu tenho que manter níveis de B12 entre 300 e 800 para ter a homocisteína abaixo de 9. O ideal é isso. E o que diz o médico? Ótimo, abaixo de 7. Então, nesse caso, você vê 7,7, 7,4, 3,7, 3,5, 2,9, 5,4. É a melhor condição para proteger a saúde cardiovascular. Cardio-cérebro-vascular. Outra coisa interessante, 40 dias tomando um comprimido de 5.000 todos os dias. B12 foi 1.373. Parou quantos meses? 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Olha a B12 como foi caindo. Chegou a 196. Por isso que tem que manter a suplementação até a vinda de Cristo. E aí tem mais curva que mostra a mesma coisa, com vários tipos de suplementação. Qual é o valor da sua hoje? A minha está acima, B12, a última que eu fiz está em 700. Há quanto tempo você faz a suplementação uma vez por semana? Há quanto tempo? Ah, já faz vários anos. Muito tempo. Já faz
deixa-me ver, isso foi em 2006. De 2006 para cá. E é um sistema que é quanto? Abaixo de 7. Tá. Já está abaixo de 7 está. Por isso estou vivo. Bebendo remédio nessa vaca, Graças a Deus, irmão. Isso aqui vale ouro, gente. Isso aqui vale ouro. Se você entende isso, você pode fazer a reforma tranquila, saber suplementar. Eu estava vendo, olha que interessante o conhecimento. O material da Universidade de Andes. Esta semana, antes de dar essa palestra aqui, eu revisei um material de Andes sobre B12. O que eles recomendam? Não usar suplementação uma vez por semana, mas todo dia. Porque diz que se usa uma vez por semana, se perde a vitamina B12 e não se utiliza. E não é verdade, porque eu verifiquei isso experimentalmente. Então, por isso a gente tem que estudar. Porque aquela pessoa de lá é professor, eu conheço e tal, mas tem o conhecimento assim. Você, então, para adquirir um conhecimento, tem que ter alguma... A providência de Deus tem guiado. Eu tive carência e fui obrigado a procurar conhecimento, porque não achei, como se chama, uma assistência adequada, fui obrigado a medir isso. Fui medindo. Me lembro bem que ele falou, quer dizer que você vai ser a cobaia agora? Eu vou ser, doutor. Eu vou ser porque senão eu vou morrer. E envolvi toda a família. Todo mundo ia fazer exames por mês. Exame de B12, exame de homocisteína. Todo mês. E várias outras pessoas. E hoje o que eu oriento a igreja? Faça seu exame. Vocês vão ver quantas pessoas estão com nível baixo de B12. 12 horas. 12 horas. E o exame é feito, a coleta de sangue é feita em qualquer laboratório, mas o exame geralmente vai para o Sodré, vai para o Lavoisier, me parece, são 3 ou 4 laboratórios especializados em B12. Em São Paulo são 2, Belo Horizonte tem outro, me parece que em Curitiba tem outro, Rio de Janeiro acho que não tem, Belo Horizonte, que enviam os exames para lá. Estão animados? Isso é uma surpresa, estão surpresos. Estão surpresos? É boca aberta, surpresa. É verdade. Quadros que apresentam a depressão, e às vezes também estão com falta de vitamina D. Sim, sim. A minha mãe foi uma. Eu lembro que quando o médico falou que ela estava com depressão. E uma vez nós começamos a dar vitamina, ela melhorou muito. Claro. Aí falava que era de alta. Exatamente, por isso, irmão, sério, tem um irmão da igreja de Caixatim, 20 anos com depressão, 20 anos, os últimos 5 anos tomou mais remédio porque não fazia nada. Quando eu conheci, uma pessoa não falava nada, almoçou, foi para o seu quarto a dormir. Aí eu falei para a esposa, quem tem ele? Está com depressão. Ah, chama ele. Aí foi e tirou do quarto. Falei, irmão, está com depressão? Pega teu colchão, põe lá debaixo de uma jaqueira que tinha bem grande e fica debaixo ali a observar a natureza. Isso te vai fazer bem. Ele ficou olhando para mim, foi, pegou o colchão da cama, tirou daí, levou para baixo da jaqueira e ficou deitado. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, mudança do regime alimentar. Comia muita carne, rapadura, ele do norte, muita rapadura, cortou a carne, rapadura, e outra coisa que ele comia assim, refrigerante, limão, cortou tudo, vamos comer integrais, vamos comer verduras, vamos comer isso, suplementar B12, uma colher de sopa de óleo de linhaça, por 60 dias, em 4 meses o homem melhorou. Resultado, aí ele próprio, marcou mais 3 semanas de oração nas outras 3 igrejas, e ele vai na casa dele. Toda a família fez a reforma. Mas ele não tem mais depressão. Qual é a questão do óleo de linhaça? Eu vou explicar hoje à tarde. Irmãos, eu demorei mais porque o assunto eu queria que ficasse. A ideia era terminar com as 2 palestras 11 horas. Como nós começamos 15 minutos atrasados,
nós podemos ainda usar os 15 minutos, se vocês quiserem. Ou, Larissa não concorda, Gabriela também não. O que vocês acham? Apoia a proposta dela? Tem 3 aqui, 3 candidatos que não querem. Então tá bom. Mas deve passar o conteúdo? Só que vamos correr mais à tarde, né? Vamos à tarde. Vamos cantar como vocês querem. Temperança, alimentação, exercício físico, luz solar, repouso, confiança em Deus. Qual dos remédios querem cantar? Confiança em Deus. Eu acho que precisamos confiança em Deus e exercício físico. São curtinhos. Vamos começar com exercício físico e terminar com confiança em Deus. Vamos ficar em pé? Achou o exercício físico? Está do lado direito, na parte de baixo. E vem tomar a vida que será, viver assim pra Deus a tua glória, no dia cantarei final vitória, depois do sacrifício entregarei, o santo e agradável lhe farei, com a mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Meu exercício eu vou fazer. Meu estresse já vai embora, a doença já cai fora, pernas, corpo e braços vou mexer. Com exercício a dor vai perder, com a circulação
família me terá, e veja viva Deus com a sua glória, hoje cantarei final vitória, no meu corpo e sacrifício entregarei, tudo santo e agradável lhe farei, com uma mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Amém. Irmãos, quantos estão fazendo caminhada todos os dias? 2 desse lado, 3. Não, mas só um também tem que fazer. Quantos aqui? No mínimo 1 hora. Mais um. Irmãos, nós como igreja estamos sendo uma família, um povo unido, não é isso? Então devemos fazer plano esta semana, já se organizar um grupinho, que mora daquele lado. Um chamar o outro, porque o ser humano, por ser pecador, é preguiçoso. Sabe? Quer ficar na cama, que isso, que isso. Não, um anima o outro. Vamos sair, irmão. Eu sei que você é preguiçoso, mas vamos, no poder de Deus, sair a caminhar. Aí você convida o outro, se formam os grupos e começam a sair a caminhar todos os dias. E vão envolvendo o resto da igreja. Os mais pecadores são os mais preguiçosos. Então tem que orar, convidar e incentivar. Vamos? Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. Querido e Santo Pai que está nos céus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai. Como Pai tem cuidado das nossas necessidades, apesar das trevas que cobriram esse mundo, o Senhor nos tem permitido compreender muitas coisas que são ignoradas pela maioria da população. Por isso te rogamos, Pai, que o Senhor nos conceda um coração sensível e disposto a seguir a sua direção. Somos preguiçosos, Pai, somos negligentes, somos acomodados, temos muitos maus traços de caráter que precisam ser corrigidos. Que cada irmão, sentindo as necessidades e fraquezas do outro, lhe dê o apoio, o incentivo, o ânimo e se unam em laços fraternais. E todos juntos possam sair a caminhar, um incentivo ao outro com uma alimentação saudável. Abram suas portas para almoçar um na casa do outro, se juntar as panelas, de maneira a participar de receitas diferentes e ver que é possível ter uma alimentação saudável e desfrutar da saúde. E assim dar um testemunho para o resto do mundo que a saúde dos egípcios não existe nessa igreja. Amém. Te rogamos em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe este grupo e muitos outros possam se somar para que desfrutem também das bênçãos do Senhor. Agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom ânimo e boa caminhada. Amanhã. Só uma palavrinha só. Como o irmão falou aqui, a gente faz o apelo à igreja. E eu sinto falta de muitas pessoas que deveriam estar aqui. Eu, assim, acho que um assunto desse é um assunto imperdível para a nossa vida, né? Então, eu gostaria de pedir para aqueles que vieram, que estão aqui, se você lembrar de uma pessoa que gostaria de estar aqui, faça só o favor e a caridade, né? Vamos lutar por essas pessoas, falar, olha, na amizade, no carinho, né? Chame essa pessoa para vir. Convide, fala, olha, aqui uma semana está assim, está ótimo, né? Porque isso aqui são assuntos, irmãos, que